Devemos nos assegurar de que as unhas, enquanto empurradas com o polegar, fiquem rentes ao esbarro e com a sua altura ajustada de acordo com o dispositivo. Cuidado para não perder o ajuste quando for apertar os parafusos. Ambas as unhas deverão deitar sobre a tira plástica do esbarro simultaneamente. Se isto não ocorrer, os parafusos de trava das peças com mola deverão ser afrouxados. Para o ajuste, utilizamos o polegar para pressionar as duas unhas de encontro ao esbarro e apertamos as peças tensionadoras igualmente. Para comprovar que as unhas estão agindo simultaneamente, devemos usar um rótulo solto. O teste confirma que o ajuste está ok. Esta superfície de contato é maior em cilindro de pinças com uma única unha. Por isso, devemos dar atenção especial a que a unha fique perfeitamente deitada, isto é, plana, sobre o esbarro. A marca de pressão das unhas pode ser visualizada com a ajuda de papel laminado. No caso de contatos desiguais, como aqui, as unhas devem ser dobradas até a posição correta. E agora, para a comparação. Contatos corretos deixam marcas deste tipo. Voltamos agora para o cilindro de pinças para rótulos de corpo. Vamos ajustar a pressão das unhas das pinças. A altura do came deve ser medida com o paquímetro. Subtraímos 2 mm do valor encontrado. O resultado nos dá o tamanho do espaçador a ser utilizado. No nosso caso, este espaço equivale à cabeça hexagonal de um parafuso de 8 mm. Este deve ser colocado entre o círculo base do came e o rolete. A unha da pinça é então pressionada contra o esbarro e o parafuso da alavanca de fixação é apertado. Depois que as unhas entram em contato com o esbarro, a alavanca do rolete tem que fornecer uma pressão adicional para que a unha fique sob o aperto aproximado de 1,5 mm de compressão. Finalmente, colocamos as esponjas no cilindro de pinças. Se essas estiverem muito frouxas, temos que dobrar as travas levemente. O cilindro de pinças deve ser recolocado sobre o agregado e o came de fechamento deve ser ajustado. Temos que determinar o ponto em que a distância entre o esbarro e a palete é menor. Neste ponto, as unhas da pinça devem estar chapadas de encontro ao esbarro. O came de comando tem que ser ajustado para garantir isto. A trava deve ser afrouxada. Se os parafusos do esbarro estiverem inacessíveis, remova o disco de latão. Por enquanto, é suficiente que os dois parafusos sejam apertados levemente, pelo menos até que todos os ajustes estejam completos. Neste momento, a esponja não deve se aproximar mais do que 3 mm da palete. Se for necessário, devemos cortar a esponja. Para tiras de esbarro de plástico, o esbarro deve ficar o mais paralelo possível com a palete. Se necessário, instale tiras de esbarro com inclinação diferente. Com a finalidade de ajustar o came de abertura, o acionamento do agregado deve ser apertado. Para isto, retornamos o trenó de posicionamento para sua posição original.
Rodamos o carrossel de paletes até que a marca coincida com aquela na mesa de frascos. Finalmente apertamos firmemente todos os parafusos de conexão do eixo cardan. Com a finalidade de ajustar a transferência dos rótulos para os frascos, temos que determinar o centro do rótulo em uma das esponjas. Para isso, dobramos um rótulo e fixamos este a uma pinça. O centro do rótulo deve ser marcado na esponja. Para transferir o centro do rótulo para o centro do frasco, a máquina tem que ser movimentada passo a passo até a posição de transferência. Uma das tulipas de centralização deve ser alinhada com o eixo principal do cilindro de pinças e a coluna principal da máquina. A marca na esponja deve ficar exatamente nesta linha. Caso contrário, a posição do agregado tem que ser corrigida, abrindo-se o eixo cardan. Vamos ajustar o sincronismo de abertura das unhas das pinças. O rótulo é colocado na posição correta, coberto com uma pequena quantidade de cola. As unhas deverão abrir no momento em que aproximadamente 1/3 da superfície do rótulo estiver pressionada sobre o frasco. Caso contrário, o came de abertura deverá ser reajustado adequadamente. Cuidado para não desajustar o came de fechamento. Para ajustar o jato de ar, a máquina deve ser movimentada passo a passo até que as unhas estejam abertas de aproximadamente 4 mm. Removemos o suporte da tomada de ar. A abertura do canal de ar deve coincidir com o centro do suporte. Para garantir que este furo corresponda à pinça em questão, podemos testar com ar comprimido. Agora fazemos uma checagem completa para garantir que qualquer outro came não tenha sido deslocado acidentalmente durante os vários ajustes. O mais importante é o sincronismo de abertura e fechamento das pinças. Com isso, o cilindro de pinças para rótulos de corpo está ajustado. No que se refere ao do rótulo de peito, os ajustes são basicamente os mesmos. Entretanto, o cilindro de pinças para rótulos de peito possui uma esponja com empurrador.
Para este ajuste, o eixo do cilindro de pinças, uma tulipa de centralização e o eixo principal da máquina devem estar alinhados. Neste ponto, o rolete da esponja empurradora deverá estar no ponto mais alto do came do empurrador. Se este não for o caso, a trava deve ser solta e o came do empurrador deve ser reposicionado adequadamente. O sincronismo de abertura das unhas tem que ser ajustado da mesma forma que no caso de cilindro de pinças para rótulos de corpo. Para rótulos de peito, preste muita atenção para a posição correta dos rótulos quando da abertura das unhas. A regra de que 1/3 da superfície do rótulo deve estar pressionada antes que as unhas soltem o rótulo é válida também para este caso. Após destes ajustes, os cilindros de pinças devem ser removidos e todos os parafusos de trava devem ser apertados. Os componentes restantes, como o duto para jato de ar, a linha de lubrificação e o soprador de rótulos, devem ser remontados agora para o teste de funcionamento. Completamos com isso os ajustes básicos do agregado e do cilindro de pinças. Na terceira parte, vamos nos dedicar às verificações operacionais utilizando cola. Portanto, nos veremos na parte 3. Nas partes 1 e 2, vimos com detalhes os procedimentos necessários para o ajuste básico do agregado e para a calibração do cilindro de pinças. Agora mostraremos as verificações funcionais usando cola. Na parte 4, veremos a detecção e correção de problemas operacionais. Isto significa que cobriremos todos os aspectos do agregado e seus dispositivos auxiliares. A primeira coisa que verificamos no teste funcional é a colagem propriamente dita. Na posição 0, não se deve observar qualquer filme de cola no rolo. No entanto, se observarmos uma camada de cola, devemos corrigir o ajuste do raspador usando os excêntricos.
ativar a alavanca de pré-colagem, uma camada fina de cola é aplicada ao rolo. Nesta situação, temos que poder observar a marca das paletes no rolo de cola. Estas marcas devem corresponder exatamente ao formato da palete e têm que ser homogêneas. Se um canto desta marca não está bem visível, podemos desconfiar que a palete esteja deformada. Se todo um lado da palete está pouco visível, então devemos reajustar a tangência entre palete e rolo de cola, conforme mostrado na parte 1 deste filme. Estando ok a camada de cola, podemos continuar com o ajuste do porta-rótulos. Inicialmente devemos verificar a penetração das paletes na pilha. Dependendo do tamanho dos rótulos, as paletes devem empurrar a pilha de 1 a 2 milímetros. O ajuste pode ser modificado de duas formas distintas. Primeiro, usando a fixação do carro do porta-rótulos. Cuidado, pois este ajuste afeta todos os tipos de rótulos trabalhados nesta máquina. O alinhamento de um porta-rótulo com relação ao outro é feito usando os parafusos de fixação existentes em cada magazine. A palete deve mergulhar retirando apenas o primeiro rótulo, sem perturbar os rótulos seguintes, ao contrário do que vemos aqui. A causa deste problema pode ser um porta-rótulos torto, e isto é verificado de forma simples, basta medir o paralelismo. Uma outra possível causa para este problema é uma pressão muito forte do empurrador de rótulos. Isto pode ser corrigido ajustando a tensão da mola rotativa. Aqui vemos a retirada correta. Agora vamos verificar se o rótulo fica preso corretamente na palete quando retirado. Retiramos uma palete imediatamente após esta receber um rótulo. O rótulo deve ficar protuberante de aproximadamente meio milímetro em toda a periferia da palete. Isto é feito para evitar que a cola venha a entrar em contato com outros rótulos que não o da vez. Agora vamos verificar a retirada do rótulo pelo cilindro de pinças. Temos que ter atenção para que todas as pinças do cilindro retirem o rótulo de modo plenamente confiável. O jato de ar comprimido deve soprar o rótulo de encontro ao centro da esponja, de modo a manter uma transferência estável. Devemos verificar esta transferência usando alguns frascos de amostra. Esta verificação deve ser feita antes que os rótulos passem pelas escovas para evitar possíveis interferências. Neste ponto, a posição final do rótulo em relação ao frasco já deve estar precisamente definida. Para evitar que o escovamento venha a deslocar os rótulos, o frasco deve entrar centralizado na região de escovamento. As escovas devem alisar o rótulo simultaneamente, com pressão idêntica e acompanhando o contorno do frasco. A verificação final tem que ser feita na saída da máquina. Os rótulos devem ser verificados para nos certificarmos de que não estão nem tortos, nem defasados, nem tampouco danificados.
Neste ponto, terminamos as verificações funcionais usando cola e passamos para a parte final, que é a identificação e correção de problemas operacionais. Na parte 1 e 2 desta série, mostramos os procedimentos básicos de ajuste do agregado e do cilindro de pinças. Na parte 3, mostramos as verificações funcionais usando cola. Nesta última parte, vamos mostrar a detecção e correção de problemas operacionais. Todos os conselhos práticos que vamos mostrar aqui são derivados dos conhecimentos adquiridos nas 3 primeiras partes do filme. Se os rótulos saem tortos da máquina, podemos distinguir 3 tipos diferentes de problemas: erros repetitivos, erros sistemáticos que ocorrem com todos os frascos e erros aleatórios. Um erro repetitivo ocorre em intervalos regulares, tal como mostrado aqui para um intervalo de 6 garrafas. Neste caso, o tamanho do intervalo é idêntico ao número de pinças do cilindro, ou ao de paletes, ou ao de segmentos da estrela de descarga. Assim, podemos associar o problema ao elemento correspondente. Quando paramos a máquina, podemos determinar o componente problemático pela contagem regressiva a partir de um frasco mal rotulado. Se o rótulo fica colado só de um lado, devemos verificar a tangência das paletes com um rolo de cola. Se falta cola em um dos cantos do rótulo, devemos suspeitar de uma palete deformada. No entanto, se o cilindro de pinças está envolvido, as possíveis causas podem ser as condições ou o ajuste do esbarro de uma pinça, suja ou desajustada, uma esponja que pode estar muito gasta ou cujo formato está muito diferente das outras esponjas, ou, no caso de uma pinça com empurradores, uma mola danificada. Neste caso, a esponja estaria muito suja de cola. Se logo após a substituição de um eixo cardan ocorrem erros repetidos a um intervalo igual à metade do número de pinças do cilindro, devemos verificar o alinhamento do eixo cardan. O alinhamento correto fica marcado no próprio eixo. Agora analisaremos o caso em que todos os frascos apresentam rótulos inclinados ou deslocados lateralmente. A posição do agregado em relação ao frasco tem papel fundamental. Por isso, a posição do trenó de posicionamento do agregado tem que ser ajustado para cada frasco de acordo com a marcação na máquina. Uma das causas mais frequentes para problemas de rótulos tortos é excesso de cola, causando o deslocamento do rótulo durante o escovamento. Isto é facilmente verificado na descarga, pois o rótulo não deve flutuar em cola, como mostrado aqui. Um porta-rótulos torto pode ser verificado facilmente observando-se a protuberância do rótulo na palete. Se isto está ok, devemos verificar a correta centralização do frasco na mesa de garrafas, quando da transferência do rótulo. O frasco não deve se movimentar ao levantarmos a tulipa de centralização. O correto funcionamento do cilindro de pinças deve ser verificado antes da atuação do escovamento. Neste ponto, o rótulo já deve estar firmemente colado sem qualquer desvio em ângulo ou translação. Se até aqui tudo está ok, o motivo do rótulo torto pode ser do escovamento ou das guias na saída da máquina. Se os rótulos não estão posicionados corretamente antes do escovamento, então temos que verificar o cilindro de pinças. Antes de mais nada, devemos checar o espaçamento entre o esbarro e a palete, assim como o ajuste da unha usando um rótulo. Se apenas os rótulos de peito estão tortos, podemos compensar usando o trenó de posicionamento do agregado.
O agregado deve ser movimentado de encontro à garrafa até que a esponja imponha um contato de aproximadamente 1/3 da superfície do rótulo. Se necessário, a posição do parafuso de esbarro correspondente deve ser corrigida. O ajuste transversal do trenó, isto é, para a esquerda ou para a direita, permite otimizar o posicionamento dos rótulos sobre as superfícies cônicas. Se a posição do rótulo não for adequada, podemos acertá-la usando este posicionamento lateral. A seguinte regra geral é válida para esta finalidade. O agregado deve ser transladado na direção em que o canto do rótulo estiver mais alto. Assim, se o rótulo está mais alto do lado esquerdo, então devemos reposicionar o agregado para a esquerda. Analogamente, se o rótulo está mais alto do lado direito, então devemos reposicionar o agregado para a direita até que o rótulo fique certo. Um eixo cardan que desenvolveu folgas pode causar rótulos inclinados também. Podemos corrigir isto da mesma forma, ou seja, usando uma nova posição do trenó. Neste caso, devemos registrar a nova posição do trenó na mesa com uma marca. No caso de desvios significativos, temos que verificar o câmbio de acionamento do cilindro de pinças, ou seja, a remoção do rótulo da palete, a centralização do empurrador da esponja, a transferência do cilindro para o frasco e o jato de ar, que tem como finalidade soprar o rótulo para longe do esbarro e não soprá-lo de encontro ao frasco. De rótulos tortos, passamos agora para rótulos danificados. A posição em que o rótulo está sendo danificado é uma excelente pista da causa do problema. Ela pode ser correspondente à posição das garras, das unhas das pinças ou das peças guias de frasco. Se a culpa é das garras, verifique primeiro se o ajuste dos trilhos e guias de porta-rótulos estão adequados ao tamanho efetivo do rótulo. Tenha cuidado com possíveis resíduos de cola seca. As garras devem estar bem centralizadas nos rasgos das paletes para que não haja passagem indevida de cola. Se a pressão da mola é excessiva, teremos um esforço grande demais sobre os rótulos de encontro às garras. Se a penetração da palete é insuficiente, o rótulo não consegue se livrar da superfície posterior das garras. Ambos os casos resultam em rótulos estragados durante sua retirada. No caso de rótulos delicados, talvez seja necessário ajustar a superfície interna das garras, de acordo com a direção de retirada dos rótulos. Neste caso, é necessário usar a lima. Garras pré-fabricadas podem ser obtidas através do seu representante Krones e podem ser otimizadas para aplicação específica. Em outros casos, pode ser também fabricada de uma garra genérica. A altura da garra deve aumentar na direção da retirada. A altura da garra depende da sensibilidade do rótulo em questão e normalmente mede de 1 a 2 milímetros. Depois de limadas, as garras devem ser polidas. Se o problema está sendo causado pelas pinças, devemos começar por verificar a penetração da unha no rasgo da palete. Se for excessiva, a unha tende a rasgar o rótulo antes de segurá-lo. Para corrigir isto, precisamos ajustar a posição do carrossel em relação ao cilindro de pinças no encaixe poligonal. Sobreposição excessiva do rótulo na palete na direção da unha tem efeito semelhante. Se o rótulo apresenta bolhas ou deformações na região da unha, verifique se o esbarro está com afundamentos devido às unhas. A estrela de saída também pode ser uma das fontes desse tipo de problema. Se as placas da estrela estão gastas, elas podem, em casos extremos, desviar ou danificar os rótulos. O mesmo vale para os perfis de desgaste usados para guiar o frasco. Problemas que não podem ser associados a qualquer destas causas e que ocorrem de modo aleatório, normalmente são oriundos de incompatibilidade entre os componentes, quais sejam a cola,
o papel e o frasco. A cola é o fator mais importante. Ela não deve ser aplicada em excesso, pois faz com que o rótulo flutue e causa necessidade de limpeza frequente da máquina. Cola de menos faz com que o rótulo não se fixe ao frasco, conforme está sendo mostrado por este padrão de colagem inadequado. Após a secagem, este rótulo pode se soltar total ou parcialmente. A temperatura da cola também é importante para uma aderência correta. Ela deve ser verificada nas instruções fornecidas pelo fabricante da cola. Cola fria demais tende a ter menor viscosidade e causa dificuldade na aplicação. O consumo aumenta. Temperaturas dos componentes em contato com a cola muito baixas, tais como rolo de cola e paletes, geralmente fazem com que o rótulo se prenda a esses componentes, causando problemas. Cola quente demais não tem força adesiva adequada e acarreta sujeira demasiada do agregado por espirramento. A cola correta depende principalmente da velocidade da máquina e das suas propriedades. A cola deve poder ser aplicada em camadas finas e não deve espirrar. Deve poder ser transferida com facilidade entre os elementos colantes. Se a temperatura e a quantidade da cola usada forem corretas, os rótulos devem ficar firmemente presos ao frasco na saída da máquina. Se o rótulo flutua, então, ou o tempo de secagem está longo, ou a capacidade de absorção de água do rótulo baixa demais. A força de adesão da cola também pode ser reduzida por outros fatores, quais sejam: cola deteriorada devido a velocidades excessivas da bomba de cola. A velocidade correta da bomba deve ser tal que, na capacidade máxima da máquina, o retorno da cola seja mínimo. A cola pode ter se deteriorado por temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, ou tempo excessivo, ou condições impróprias de estocagem. Mais uma vez, recomendamos ter atenção às instruções do fornecedor. Outro fator fundamental é o papel, que deve ser apropriado à cola. Uma superfície do verso do rótulo muito lisa, tal qual acontece quando temos verniz ou tinta, aumenta o tempo de secagem da cola. Isso também pode causar problemas no porta-rótulos. Rótulos que reagem de forma significativa à umidade deformam-se quando estocados de modo errado. O modo correto de guardar os rótulos é deitados a uma umidade relativa de 60%. Os rótulos devem ficar guardados nestas condições por pelo menos 8 dias antes de serem usados. Se os rótulos não obedecem às tolerâncias de fabricação de mais ou menos 1/4 de milímetro, as garras e as guias laterais têm que ser ajustadas constantemente. Os rótulos podem estar se prendendo uns aos outros devido ao método de fabricação ou devido ao uso de codificação por corte. Neste caso, temos que garantir a retirada dos rótulos um a um. Por isso, devemos separar os rótulos, folheando-os antes de carregá-los no magazine. Se as pontas dos rótulos se levantam após a rotulagem, verifique a direção da fibra dos rótulos e a colagem propriamente dita. Um rótulo que, após umedecido, tende a levantar os lados, foi fabricado com a direção de fibra errada. Um rótulo com direção de fibra de papel correta tende a se enrolar no lado de cima e no lado de baixo. Outra possível fonte de erros aleatórios é o material e a tolerância de fabricação do frasco. Se temos variações nas dimensões do frasco, tais como na sua altura, no diâmetro ou no formato, não é possível centralizá-lo corretamente no prato. Revestimento excessivo do vidro, o que pode ser verificado por um brilho azulado, causa uma superfície lisa demais, na qual a cola não consegue se fixar. O mesmo acontece com contaminação por lubrificante das esteiras transportadoras ou por resíduos de alumínio da lavadora.
Todos esses fatores causam colagem inadequada dos rótulos. Assim, terminamos de apresentar as causas mais frequentes de defeitos de rotulação. Na verdade, o número de fatores que influenciam supera em muito o que apresentamos aqui. Por esta razão, a Cronis oferece seminários adicionais orientados para problemas práticos e específicos para nossos clientes. Teremos muito prazer em vê-los em um de nossos seminários. A sua Cronis.